Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está dedicando para responder as dúvidas da nossa audiência. E hoje a gente vai prestigiar o pessoal da Integralize, escritório contábil que participou do nosso podcast postando um comentário, uma dúvida a respeito de algo que foi dito lá. E olha, se você não conhece ainda o GTcast, que é o podcast sobre gestão tributária que nós produzimos todos os meses, vale a pena dar uma conferida. Ele está disponível não só no YouTube, como nas principais plataformas de podcast. E você pode se atualizar com tudo aquilo que foi notícia em relação ao mês anterior na área tributária, falando ali ou ouvindo a gente falar a respeito de legislação, de decisões judiciais e administrativas. A gente também responde dúvidas e também comenta aquilo que foi destaque no noticiário, tudo relacionado à área tributária. Caso você ainda não conheça, dá uma conferida, eu tenho certeza que vai ser uma maneira muito interessante de você se atualizar em relação àquilo que está acontecendo de mais importante nessa área. E aqui a gente vai esclarecer a dúvida da Integralize, que tem relação com uma questão que a gente até postou no nosso canal do Telegram recentemente. A Receita Federal, ela considera que a sociedade unipessoal de advocacia, ela tem um tratamento equiparado ao de pessoa jurídica. E isso está previsto lá no artigo 15 do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Isso porque está dito lá que a sociedade entre vários sócios ou a sociedade unipessoal de advogados adquire personalidade jurídica com o registro perante a OAB. Ocorre que qual seria o tratamento dispensado a um profissional de contabilidade que porventura queira registrar-se como empresário individual de contabilidade? Bem, o empresário individual ele deve fazer o seu registro junto ao órgão competente, que é a junta comercial do seu respectivo estado. E aí ele vai, como empresário individual, fazer o registro e se registrar com a sua atividade de contabilidade. Só que para efeito legal, esse empresário individual ele não é uma pessoa jurídica. Diz o regulamento do imposto de renda, mais especificamente no artigo 162, que o empresário individual ele é equiparado à pessoa jurídica para efeito de tributação federal. Mas o mesmo artigo 62, no seu parágrafo 2º, faz uma ressalva. Afirma que não se considera pessoa jurídica o empresário individual que exerce uma série de atividades de prestação de serviços, como, por exemplo, médicos, engenheiros, contadores, dentistas e todos aqueles que prestam serviço de natureza intelectual ou profissional, assim como também titulares de cartório e outros mais. Resultado, o empresário individual de contabilidade não tem o mesmo tratamento legal do ponto de vista das receitas que ele ofere no seu CNPJ que uma sociedade unipessoal de advocacia. E isso acaba, na minha visão, ferindo o princípio da isonomia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a solução de consulta número 15 de 2015, que foi mencionada aqui pelo pessoal da Integralize, ela oferece uma saída, uma alternativa para o contador que quer constituir uma pessoa jurídica, mas ele não tem nenhum sócio para constituir uma sociedade com ele. Ele pode simplesmente registrar uma empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida pela sigla EIRELI. Essa figura também não existia há muito tempo atrás na nossa legislação, ela foi criada nos últimos anos e ela foi criada de uma forma interessante. A lei que concebeu essa nova figura para o empresário exercer a sua atividade, ela alterou a redação do Código Civil para tratar o EIRELI como uma espécie de pessoa jurídica. A conclusão é a seguinte: sociedade unipessoal de advocacia é tratado como pessoa jurídica e todas as suas receitas para efeito tributário são tratadas dessa maneira. O empresário individual de contabilidade, por exemplo, ele vai ser tratado como pessoa física se ele for um simples empresário individual, ou seja, em que a responsabilidade dele é ilimitada. E isso porque o empresário individual, simplesmente empresário individual, ele envolve todo o seu patrimônio no empreendimento que ele desenvolve. E assim também ele submete todo o patrimônio pessoal ao risco do negócio. Já um empresário individual de responsabilidade limitada, ele pode destacar uma parte do seu patrimônio pessoal para fazer parte daquele empreendimento e os riscos patrimoniais ficam limitados, via de regra,
àquele patrimônio que ele comprometeu com o empreendimento. E isso acaba servindo como uma solução para o empresário individual, por exemplo, da área de contabilidade, que ele queira, porventura, criar um negócio como pessoa jurídica, mas ele não tem nenhuma outra pessoa para se associar com ele. E ele, querendo ser tratado como pessoa jurídica, precisa adotar a forma de Eireli. Apesar de a gente entender que há uma violação do princípio da isonomia, a gente sabe que também, às vezes, não vale a pena questionar situações ou aspectos como esse perante o judiciário, devido à demora da solução do processo e devido também aos riscos inerentes à apresentação de uma tese como essa. Por isso, a nossa orientação é o empresário individual, seja da área de medicina, seja um engenheiro, seja um contador ou um profissional de outra atividade que não o advogado, ele deve buscar esse formato, se inscrevendo na condição de Eireli, a fim de que ele possa explorar a sua atividade e ser tributado como pessoa jurídica. Espero ter esclarecido a dúvida do pessoal da Integralize e também de outros que acompanham nosso trabalho e todos os dias estão aprendendo conosco aqui à medida que a gente vai compartilhando conhecimento e principalmente nessa série de 100 vídeos de uma jornada de 1 ano publicando diariamente, a gente só respondendo às dúvidas da nossa audiência. Espero te encontrar aqui amanhã e lembre-se, a gente está com um canal no Telegram e fazendo parte dele você vai poder receber todos os conteúdos que a gente já produz e publica habitualmente, inclusive alguns conteúdos que são produzidos exclusivamente para quem nos acompanha por ali. Um forte abraço e amanhã a gente se encontra por aqui, se Deus quiser.